Registros da Guerra de Righerk. Capítulo 6. O exército imperial de Righerk, que partiu de Sarria, dividiu o exército em 3 grandes grupos. Foi porque a cidade de Sarria, que era um ponto-chave na fronteira, não podia conter todos os exércitos. Todas as 3 rotas que levam ao território de Miardi eram alvos. O regimento ao qual Val pertencia seria aquele a capturar um dos fortes que bloqueou a estrada principal. Miardi parecia esperar por reforços do reino Ferrios. Por outro lado, o esquadrão foi incumbido de reduzir o número de tropas de Miardi antes da chegada dos reforços, lidando com os castelos ao redor do território. O forte na fronteira era um castelo de montanha. A passagem da montanha é bloqueada por um portão e muralhas, e fortes foram construídos nas montanhas esquerda e direita. De acordo com informações anteriores, 3.000 soldados estão estacionados ali. Da posição do alcance do arco e da magia, você podia ver a profundidade das muralhas imponentes. Talvez tenha cerca de 3 metros de altura e 6 ou 7 metros de largura. A batalha do cerco foi dividida em 2. Se seria uma batalha de curto prazo ou uma batalha de longo prazo, ninguém sabia. Mas Val pensou que desta vez deve ser uma batalha de curto prazo com uma marcha forçada que moveria os pés dos soldados. O portão seria atacado pelo batalhão Sarria, e o batalhão Ligúria, ao qual o esquadrão de Duvey pertencia, estaria no comando da muralha esquerda. Val, José, vocês levem o escudo de torre. Vou emprestar os novos recrutas, Noor e Barito, use-os bem. Villard, dispare a magia de fogo nas muralhas. Quanto aos outros, faça como de costume. O comandante do esquadrão Duvey avançou vigorosamente com um escudo que poderia esconder 2 pessoas. Val também foi salvo pelo escudo quando eles foram atacar um forte antes. Em um mundo onde houve uma grande variação no poder de fogo individual, devido à magia e habilidades, pode-se dizer como o equipamento era essencial para reduzir os danos. Os humanos tinham uma quantidade finita de mana. Então, como eles precisavam usar a magia como se fosse munição, deveria haver uma tática eficaz para solidificar as defesas e fazê-los disparar magia desperdiçadamente à distância. Itens feitos com os mesmos estandartes estavam sendo carregados por uma carroça. Lá, um monte de bambus amarrados também foi preparado. Quando Val o levantou para sentir o peso, sentiu a pressão em ambas as mãos. Mais pesado do que ele tinha imaginado. Se pudesse olhar para o bambu de cima, saberia por quê. Os nós foram esvaziados e preenchidos com terra. O escudo de bambu era frequentemente usado no mundo anterior de Val, e seu poder de defesa era suficiente para parar até mesmo as balas de armas com feixe de mecha que podiam penetrar armaduras. Beleza, venha. Os recrutas que foram chamados por José correram para perto. Val estava acostumado a fazer dupla com José, mas foi a primeira vez fazendo um quarteto, incluindo recrutas. Embora não tremendo, os rostos dos 2 recrutas, um homem e uma mulher, estavam azuis, especialmente o jovem com cabelo penteado. Seu rosto parecia que estava prestes a vomitar. O rosto da garota estava tenso, mas ela conseguiu suprimir sua expressão. José, que riu, de repente agarrou a virilha do jovem. O que você está fazendo? Ui! Barito ergueu a voz em protesto, mas José não tinha remorso. Val sorriu amargamente como se não estivesse surpreso. Está encolhendo. Oi. Aparentemente, José verificou a condição do Júnior de Barito e confirmou que ele estava extremamente nervoso. José, então, virou seu olhar para Noor. Estou bem. Primeiramente, eu não tenho um. José, que foi recusado, parecia um pouco solitário. Em primeiro lugar, tocar naquela área seria assédio sexual. Nesse caso até Val evitaria tal ato. Este também é a minha primeira vez, encarando uma batalha de cerco em grande escala. Mas desta vez estamos nos preparando com cuidado. Sei que estamos na linha de frente, mas ainda assim, precisamos ser espertos. O líder do esquadrão nos ordenou que enchesse o fosso vazio. Ele disse que a altura do muro do castelo deveria ser reduzida. Tenha certeza, não será uma batalha corpo a corpo de repente. Ouvindo as palavras de José, os 2 se olharam. A pele parecia ter melhorado um pouco. O plano era encher o fosso vazio, reduzir a altura da muralha do castelo com solo,
e fazer uso de uma escada para tomar o castelo da montanha de uma vez. Seria uma tarefa demorada se tudo fosse feito pelo poder humano, mas ao contrário do mundo anterior de Val, havia uma coisa conveniente chamada magia neste mundo, e você poderia rapidamente atacar o castelo. Se um inimigo vier, Val vai esmagá-los. Ele pode parecer uma pessoa aleatória que você pode encontrar em uma aldeia, mas ele é um profissional de combate corpo a corpo que matou dezenas de pessoas. O equipamento que está usando agora é principalmente o que ele ganhou dos soldados que matou. José bateu no ombro de Val. Os dois olharam para ele mais uma vez. Suas expressões faciais se apertaram e eles abriram uma distância imediatamente. Afinal, o que eles acreditavam ser inofensivo era, na verdade, um assassino em série, um psicopata. Não diga isso como se eu fosse um maníaco de batalha. Não tinha como evitar. Não havia nenhum bom equipamento para nós quando nos alistamos para o serviço militar. E de qualquer forma, nenhum dos proprietários protestaram. Ironicamente, Val estava melhor vestido e tinha mais dinheiro depois de ser colocado na guerra. Ele finalmente entendeu a razão do terceiro e quarto filhos de alguém que vive em uma área rural atingida pela pobreza, sonhar em ficar rico indo para o campo de batalha. No entanto, a realidade não era tão doce. No início, foi arrojado, mas quando a batalha começou, muitos expuseram suas vísceras enquanto chamavam pelo nome de suas mães, e muitos foram esfaqueados até a morte sem sequer ser capazes de acertar um golpe real no inimigo. Foi irônico para Val, que viveu uma vida cultural em sua vida anterior e aprendeu direitos humanos, sejam bons ou maus. Ele completou um rito de passagem, e finalmente se adaptou a este novo mundo. Você terminou sua introdução elegante. Está na hora. Vamos. Uma trombeta fraca podia ser ouvida antes que o comandante do VEI terminasse suas palavras. É hora de começar. Boa sorte. Após a trombeta, um tambor tocou por trás. Era um sinal para avançar. Val levantou o escudo com as duas mãos e avançou. Atrás dele estavam soldados que carregavam o tapete de palha. Não, saco de palha usado para grãos e sal, mas desta vez o conteúdo era apenas terra. O escudo teimosamente reforçado era terrivelmente pesado e rejeitado por todo o corpo, mas não podia ser separado. Val tinha experimentado que a gratidão por trazê-lo seria demonstrada se ele passasse dos 200 metros. O primeiro tiro foi uma flecha. Flechas disparadas das montanhas uma após a outra para estender a distância de voo. O impacto foi escasso devido a diferenças individuais de força e habilidade, mas a precisão aumentou à medida que os soldados se aproximavam. Uma flecha com uma luz fraca que claramente a diferencia das outras voou em linha reta. Um soldado pertencente ao próximo esquadrão gemeu brevemente e desmaiou. Não exponha seus pontos fracos. Tenha cuidado, eles têm alguém com tiro firme. Um líder experiente do esquadrão gritou. Era uma habilidade, talento inato ou resultado de treinamento duro. Acontece que há pessoas como o comandante do V. Val relutantemente se firmou, pois ele decidiu que algumas pessoas tinham poderes sobre-humanas, além daqueles com magia. A ponta da flecha levou o ombro e o braço, e o soldado cuspiu uma maldição. Val rangeu os dentes. Baseado em sua experiência, ainda era muito lento, apenas uma festa de boas-vindas, logo os outros tipos de tropas começariam a chegar. Na verdade, em poucos minutos, a magia estaria voando de um lado para o outro. Bolas de fogo, lanças de gelo, balas de canhão de terra, e muito mais. Estava indo. Alguns segundos depois que José soltou o grito de alerta, uma bala de água atingiu o escudo diretamente. O impacto atingiu a mão de apoio. Val repreendeu a recruta, Noor, por involuntariamente soltar o escudo. Não solte o escudo. Mesmo que seu braço seja rasgado, é melhor do que morrer. Água gelada tinha polvilhado ao redor e lavado a armadura suada. Na verdade, foi refrescante. Que gentil da parte deles. Parece que eles querem brincar com água como um sinal de boas-vindas. As palavras de Val pareciam ter sido recebidas moderadamente, e o riso vazou dos 13 dos soldados ao seu redor através das lacunas em seus dentes cerrados. Os recrutas, Noor e Barito também estavam rindo um pouco. O escudo era barulhento e o som era ininterrupto.
Não só flechas e pedras, mas também magia. E até excrementos eram lançados. Que cara sujo! Val se ressentia. A distância estava se aproximando do ponto onde se poderia ver o rosto do inimigo. Não seriam os soldados de Higek se não atacassem de volta. Flechas e magia foram disparadas através das lacunas no escudo. Val ficou encantado ao ver os soldados engolidos pela bola de fogo dançando no topo da muralha. Boa! Villard, boa! Quando Val elogiou o usuário mágico, Villard, que disparou a bola de fogo, ele sorriu de volta sem dizer uma palavra. Provavelmente para se livrar da mão de obra poderosa. Os ataques estavam concentrados perto de Villard. Ah, você! Agora! Tá fudido! Uma pedra do tamanho de um punho lançada pelo líder do esquadrão furioso afundou no rosto do atirador, fazendo com que ele caísse. Não vá embora. Eu vou torcer todas as suas entranhas e misturá-las com sujeira. Filho da puta! Quando o comandante do VEI rugiu, o efeito foi excelente. O poder de fogo então se concentrou nele como se ele fosse o inimigo fadado. Agora, preencha rapidamente. Apesar da enxurrada de ataques, o líder do esquadrão deu uma ordem. Normalmente, ele era uma pessoa rústica, um cabeça de músculo, mas quando se trata de lutar, seu cérebro se movia como louco. O fosso vazio foi preenchido pela magia de terra, cerca de metade da muralha. Esse era o plano. Os soldados colocaram seus escudos no chão, e à maneira de uma troca de balde, eles estavam passando o saco de palha e derramando a terra dentro do fosso vazio. Outro esquadrão parecia ter alguém com uma magia de atributo terra. Então essa pessoa pegou a terra debaixo da muralha e encheu o fosso vazio. O inimigo estava desesperado para não quebrar a rede de defesa. Então, uma bola de fogo que cruzou através da abertura do escudo engoliu 2 soldados ao lado dele. Sangue e carne foram espalhados pela explosão. A carne tocou os soldados ao redor. O corpo do atingido foi envolto em chamas, e finalmente, ele rolou no chão. Um soldado amigo cobriu o fogo com terra e apagou o fogo, mas flechas e pedras estavam concentradas no buraco onde a defesa foi aberta. Tome a iniciativa de irritar o inimigo, pode-se dizer, era uma das verdades no campo de batalha. Val se lembrou de seu antigo professor de História Mundial muitas vezes dizendo-lhe essa frase. Então, Val viu um soldado se preparando para jogar algo através da abertura do escudo. O objetivo era com certeza Noor, que estava trabalhando enquanto manchada de terra e suor. Não muito tempo, a pedra que foi lançada foi em direção a ela. Nesse momento, Val agarrou o pescoço de Noor e puxou-a para trás. A pedra passou pelo lugar onde a cabeça estava há pouco. Muito obrigada. Noor, que abriu os olhos, agradeceu. Val deu conselhos a ela. Não se preocupe. Mais do que isso, não se concentre apenas na sua tarefa. Lembre-se, o inimigo está no topo. Noor acenou com a cabeça muitas vezes. Val estava cuidando de Noor, e José, que estava sempre se movendo junto com ele, estava cuidando de Barito. Barito foi deixado para José, que poderia lidar com tudo sem problemas, então ele deve estar seguro. Quanto ao Val, ele estava tomando cuidado para não matar sua primeira novata. O trabalho continuou, e 2 horas após o início da guerra, o fosso vazio foi preenchido a 1/3 do muro. O esquadrão estava exausto. Apenas o comandante do VEI estava bem. Vendo isso, Val suspeitava que ele tinha outras habilidades. Eles chegaram. É a unidade de ataque. Enquanto o comandante do VEI murmurava assim, Val se virou para a borda de seu campo de visão. Um novo batalhão estava se aproximando por trás. Ao contrário de outros batalhões, era uma unidade preservada. É um batalhão de infantaria de Sarria. José determinou qual batalhão era ao semicerrar os olhos. Enviando ex-compatriotas como uma unidade de ataque, parece que o comandante Berger tem um péssimo hobby. Os soldados concordaram. Ainda não chegou ao topo da muralha. Vamos montar uma escada. Noor levantou uma questão. A resposta foi imediatamente demonstrada antes de Val responder. Um grupo de pessoas envoltas em armaduras pulou na base da muralha. Eles alcançaram. Soldados na muralha gritaram alto para alertar os outros sobre o perigo, mas já era tarde demais.
Isso porque o solo foi empilhado até a altura da muralha pela magia de atributo terra, e o batalhão de infantaria de Sarria começou a correr, usando isso como base. Além disso, a muralha adjacente desabou sobre várias dezenas de metros devido ao espaço subterrâneo criado pela magia do atributo terra. Foi uma operação de saque, só que com a ajuda da magia de atributo terra. Val rugiu em seu coração. Essa performance foi realmente algo que se deve elogiar. Dê aos traidores o gosto de sua lâmina. O primeiro esquadrão de lanças será recompensado pelo comandante Berger. Como se para responder à voz do comandante do batalhão de Sarria, os soldados sob seu comando avançaram como demônios. O primeiro esquadrão de lança espetou um monte de guardas da muralha e jogou-os para baixo do topo da muralha. Claro, não foi sem sacrifícios. Mais da metade dos primeiros esquadrões de lança foram derrotados, mas os soldados subsequentes não pararam. Um soldado mensageiro correu para Val e outros que ainda estavam trabalhando na base da muralha. É um comando do comandante do batalhão de Ligúria. Não fique atrás do batalhão de Sarria. Faça um ataque total e atravesse as muralhas. Val concordou que agora seria uma grande oportunidade, já que muitos guardas da muralha foram mortos. Todas as forças, ataquem. Quando a voz do comandante do batalhão de Ligúria rugiu no campo de batalha, o sinal de um ataque em massa foi dado. Pegando a escada e escondendo-a na sombra dos soldados, ele correu para a muralha de uma só vez. O contra-ataque do inimigo começou sem hesitação, mas a linha de fogo era escassa. Noor, fique atrás de mim. Val correu com o escudo redondo nas costas. Um choque passou pelo escudo com um som agudo. Além da flecha e pedra, algo bateu forte na caneleira, mas ele não podia julgar nada. Soldados estavam subindo a escada pendurada, mas como mais lanças foram movidas para a passagem da muralha, algumas escadas foram removidas da muralha, e os soldados subindo caíram. Enquanto vigiava a escada de aparência segura, Val começou a subir. Um soldado que avançou na escada antes de Val foi esfaqueado no flanco por um disparo de flecha pelo lado e caiu no chão. O arqueiro inimigo tentou disparar uma flecha em sua próxima presa, Val, mas uma lança de gelo perfurou seu rosto e ele começou a balançar na muralha. Villard. Val sabia a identidade do apoio. Enquanto agradecia seu companheiro tranquilo e sem cabelo, Villard, ele continuou a subir. Talvez distraído pela magia, ele conseguiu subir até o topo, sem ser notado por inimigos próximos. Quando ele chegou à muralha, Val momentaneamente enfiou uma espada longa na nuca do soldado na frente dele. O soldado enrijeceu naquele instante, já que um buraco na nuca era fatal. Os soldados ao redor ainda não responderam. Val, então, balançou a espada longa para o lado e cortou a cabeça junto com a armadura de outro. Como a espada cortou facilmente sem sofrer qualquer dano, ele chegou em alto astral. Val, que matou o soldado sem danificar a lâmina, confrontou um soldado que finalmente notou a invasão. Eles estão subindo. O soldado se aproximou de Val, alertando seus pares. Ele entendeu que este tipo de soldado tinha muita habilidade. O soldado cortou com a espada no início, mas depois continuou golpeando. E com o quarto golpe, Val também diminuiu a lacuna quando o inimigo interveio. Val aparou o golpe com o escudo redondo, e então varreu o pulso do soldado com uma batida de escudo. O soldado era excelente, pois não largou a espada, mas o braço direito de Val, escondido pelo escudo redondo, já estava em movimento. A espada longa, que golpeou a uma distância próxima de sua postura inferior, quebrou o crânio e esmagou o cérebro quando entrou pelo globo ocular. Val desviou o olhar naquele momento, procurando o próximo inimigo. Alguns aliados estavam subindo da escada. Um deles era Noor. Ela estava lutando com um soldado que avançou em sua direção assim que ela subiu, mas devido à sua inexperiência e às lacunas na armadura, ela estava sangrando em um de seus braços. Sepai! A voz chorosa de Noor chegou aos ouvidos de Val. O outro inimigo desta vez era uma combinação ruim. Um soldado que usava armadura por todo o corpo. Ele era um cavaleiro. 2 soldados Higger já tinham sido mortos na muralha, e Noor poderia se juntar a eles em menos de alguns segundos. Não pode enfrentar nada além de uma nova recruta. Seu covarde! Filho da puta!
Val virou-se com pressa e jogou o escudo redondo no cavaleiro. O cavaleiro aparou com sua alabarda. Selvagem como sempre soldado de Higger bastardo. Não deixarei por esses pés imundos em Miardi. O cavaleiro avançou de uma vez, enquanto empurravam o escudo redondo. Como eles estavam na muralha, uma passagem com espaço limitado, foi doloroso para Val abandonar seu escudo redondo, mesmo que fosse para salvar Noor. Enquanto rangia os dentes, Val se decidiu. Ele não se acovardou, recebeu o golpe do escudo com as costas e ombros, e manteve os pés firmes. O rosto de Val foi, sem saber, distorcido já que recebeu um impacto maior do que esperava. Seu braço esquerdo estava latejando de dor, mas não afetou seus movimentos. A alabarda se aproximou pela lateral. Enquanto aparava com uma espada longa, o som agudo de metais se esfregando ecoou. Ele acabou de receber um golpe, mas não teve tempo de pensar muito. O próximo ataque veio logo. O escudo redondo se aproximou de Val novamente. Trocando o pé pivotante e inclinando seu peso para a esquerda, ele evitou o escudo redondo. O cavaleiro seguiu e balançou novamente sua alabarda para baixo. Val não tinha um escudo redondo com ele, então enquanto segurava a espada com as duas mãos, ele bloqueou o ataque. Mas a pressão, ele não podia segurar tudo. Enquanto empurrava com a alabarda, o soldado acertou um golpe ao puxá-la para trás, mas só acabou como uma nova ferida na armadura de ombro de Val. Guardas inimigos reunidos estavam atacando soldados de Higger, incluindo Noor. Em tal situação, Val estava inconscientemente procurando por seu comandante de esquadrão. Mas pelo que sabia, seu comandante se destacou tanto no início que talvez tenha sido interceptado quando tentou subir a escada. Originalmente, este tipo de inimigo forte seria o oponente perfeito do comandante do esquadrão. Val então lamentou sua má sorte, mas ele não podia abandonar sua Kolhai. A armadura do inimigo foi arranhada, mas, ao mesmo tempo, a armadura de Val também foi. Ele estava em desvantagem porque a defesa em suas articulações era mais fraca que a do cavaleiro inimigo. Val tentou atacar o tronco, mas não pode causar nenhum dano, pois foi parado pela armadura. A alabarda arranhou seu rosto. As pálpebras e testa de Val também foram machucadas, sua visão prejudicada. Os lábios de Val estavam muito secos. Esqueceu de piscar e tentou prever o movimento do inimigo. A armadura foi arranhada de novo. Desta vez, a alabarda fisgou seu ombro e uma parte dele foi cortado. É inútil, bastardo! O cavaleiro gritou. Val atacou o torso novamente, mas desta vez, foi mais fundo do que antes. Algo estava diferente do habitual. A situação não estava a seu favor e ele foi forçado a isso. Seu braço ensanguentado balançou levemente a espada. Ele podia sentir que algo poderia acontecer. Parecia que uma parte inútil do movimento foi removida, fazendo-o fluir com eficiência. Acertou a caneleira do cavaleiro. A espada longa foi para o lado na hora de puxá-la de volta. Parte da armadura foi quebrada. Talvez o cavaleiro tenha sentido isso. Ele gritou para Val novamente como se estivesse com raiva. Apenas vá para o inferno agora. A espada e a alabarda colidiram. Ele saltou para trás enquanto usava o recuo da colisão. Val tinha a espada longa sobre seu ombro, mas ele sentiu que não era suficiente. Ele tomou uma postura que nunca tinha tomado em batalha real ou treinamento. A postura onde seus braços avançaram acima da cabeça. Esse tipo de postura pode ser dito como inadequado para uma batalha corpo a corpo. Não me subestime. Você acha que uma ameaça tão falsa funcionará? O cavaleiro avançou enquanto empurrava o escudo redondo novamente. Embora o padrão de batalha refletisse a experiência, Val viu o que deveria ver e interveio conforme necessário. Depois de ser enviado para o campo de batalha, mesmo que todos os dias ele balançasse sua espada, parecia desconhecido, e desta vez, ele se preparou para balançar em uma trajetória familiar, da mesma forma que ele fez como um fazendeiro. A espada brilhou levemente e mana foi enviada para a espada a partir da mão que segurava o cabo. Se este golpe não acertasse desse resultado, quando o inimigo contra-atacasse, Val seria fatalmente ferido. Tal risco nem chegou à mente do Val. Ele só queria se entregar a este sentimento. Talvez
Foi a primeira vez que ele sorriu do fundo do coração no campo de batalha. O golpe que foi balançado para baixo cortou o escudo redondo e cortou do ombro para o peito. O tempo tinha parado. Para ser exato, parecia fluir lentamente. O cavaleiro deixou cair a alabarda e murmurou em uma voz trêmula: "Ah, habilidade golpear. Por quê? Um lixo? Como você pode?" O cavaleiro desabou em seu próprio sangue sem terminar suas palavras. De jeito nenhum, comandante." Hermel Sama foi morto. Talvez o cavaleiro que tinha acabado de ser morto por Val fosse quem controlava as muralhas ao redor. O tumulto dos soldados ao redor era incomum. Como se para piorar as coisas, depois que o comandante do Vei finalmente subiu até a muralha, ele massacrou os inimigos. Toda vez que o comandante do Vei balançava sua espada, os membros dos inimigos eram despedaçados. "Eu subi. Ouça-me. Não pare por um único segundo. Destrua todos os soldados na muralha." Até outros comandantes responderam às palavras do comandante do Vei. De um lugar longe das muralhas, o comandante Kozuru estava se alegrando por garantir a vitória. Vendo isso, Val se perguntou por que o comandante do Vei não poderia se tornar líder do pelotão, mas agora limpar as muralhas era o mais importante. Resgatando Noor enquanto pegava o escudo redondo, Val então verificou a condição da lesão. Noor tinha um ferimento no flanco e braço, mas não era profundo. "Cuidado com o sangramento. Ainda não acabou." Sim, Valsar." A situação estava inclinada para o Império Higerk, mas ainda havia muitos soldados tentando recapturar as muralhas. Val balançou sua espada contra os soldados inimigos que viu antes que sua euforia desaparecesse. Como antes, ele cortou o tronco mesmo com a armadura enquanto aparava a espada do inimigo. Val estava prestes a entrar em um reino de poder além do conhecimento humano. Val não gostava de matar, mas não tinha como evitar. Queria tentar descobrir quanto poder ele tinha acabado de alcançar. Nem o escudo redondo do inimigo, nem a armadura resistiram à habilidade golpear. Uma espada longa comum se transformou em um golpe como um machado de batalha gigante. Ele tinha transformado a habilidade golpear em propriamente sua. Quando percebeu, já tinha chegado às escadas da muralha. Não foi só com o poder dele. Graças a José, que chegou atrás dele antes que percebesse, habilmente contendo os inimigos com uma lança. Ao mesmo tempo, descobriu que sua concentração, que havia sido empurrada ao limite, foi finalmente cortada. Sua fadiga física também era terrível. Talvez ele tivesse ficado sem mana devido ao uso pesado de golpear, que não estava acostumado. Os soldados inimigos tentando defender as escadas não tentaram se aproximar. Eles só olharam para ele ameaçadoramente enquanto tentavam desviar sua atenção. De acordo com os olhos de Val, ainda haveria mais de 10 pessoas. Quando ele se decidiu e tentou avançar, uma voz confiável ecoou por trás. "Val, você adquiriu a habilidade golpear? Bom, faça uma pausa primeiro. Eu cuido do resto." Foi o comandante do Vei, que estava banhado completamente em sangue. Val relaxou seus nervos, já que até um amador poderia entender o significado disso. O comandante do esquadrão era o tipo de pessoa que ele não gostaria de encontrar no campo de batalha. Quando o comandante do Vei rugiu com uma voz ameaçadora que se assemelhava a um grito, os soldados inimigos foram cortados por ele. 2 soldados desapareceram da muralha com um único golpe. Era um poder que não podia ser visto vindo da mesma habilidade que Val. Soldados inimigos que se esconderam em escudos e tentaram parar o ataque foram jogados, e quando eles caíram da muralha para o chão, sangue jorrou de todo o seu corpo como uma flor florescendo. Por que esse tipo de cara tá aqui? Merda! Não tenha medo. Não tenha medo. As escadas estavam cheias de cadáveres. Quando o soldado com o rosto pálido foi atingido com um ataque reto do comandante do V, a cabeça do soldado foi dividida de uma forma estranha. Os soldados inimigos restantes que o viram mostraram suas costas e fugiram. Eu ainda não terminei. Até enfrentar um ogro é melhor. Pousa. Soldados aliados estavam avançando um após o outro das muralhas do centro e da esquerda. Não dava para ver quando o impulso iria parar. Vendo isso, Val estava convencido de que a batalha foi decidida.
Juntem os soldados. É o clímax. Antes que termine, vá e pegue sua parte. O grito foi como as palavras do chefe de bandidos. O prédio construído na muralha foi controlado pelo comandante de esquadrão do V. A resistência foi pouca. Os soldados inimigos restantes estavam fechados nos fortes esquerdo e direito, ou muitos estavam fugindo. O portão do castelo foi aberto por dentro, e foi decidido quando mais do que o dobro do número de soldados inundou a área. Alguns dos soldados inimigos que não conseguiram escapar do forte e acabaram encurralados, mostraram uma postura de luta, mas todos foram mortos em pouco tempo. O forte sitiado rendeu-se em um curto período de tempo. A batalha que começou pela manhã terminou antes do pôr do sol. Ainda assim, era apenas um posto avançado na fronteira. O trabalho de Val ainda permaneceu. A cavalaria preservada saiu do forte, perseguindo os soldados que tentaram fugir. Muitos soldados inimigos foram mortos em perseguição.